Boa noite, caros acadêmicos da disciplina de Saúde Coletiva 1. Espero que estejam todos bem. Nós vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre a nossa avaliação. A primeira avaliação do bimestre, com valor de 60 pontos. Os outros 40 pontos referiam-se à atividade que vocês já enviaram. Então, agora nós vamos para a nossa primeira prova. Creio que vocês já devem ter tido acesso ao calendário das provas, com data e horário, para que vocês não se percam. E a nossa prova, ela será composta por 10 questões objetivas. E agora a gente vai dar uma revisada sobre o que vai estar sendo cobrado. Muito embora tudo isso que eu vou falar hoje já foi trabalhado. Já falei em sala de aula, já mandei a aula. Então, só mesmo para a gente dar uma pincelada, tá certo? Aí eu preparei aqui uns tópicos para que nós possamos dar uma revisada. A primeira aula, que se referia àquele nosso livro, que até distribuí em grupos para vocês, ela se refere à questão da evolução histórica da saúde pública no Brasil. Então, todos os grupos participaram, cada grupo pegou um capítulo do livro, Então, eu gostaria que vocês grifassem nas apostilas, no caderno de vocês, aquilo que foi marcante em cada capítulo, porque isso pode estar sendo também cobrado na prova, tá? Então, dentro da evolução histórica, nós estudamos os pontos aí que foram marcantes dentro dessa evolução histórica, a criação das primeiras escolas de medicina, então vocês verifiquem, dê uma revisada lá, quando foi criado e onde, só para a gente estar tendo essas atualizações. Nós estudamos também que foi criado aí o primeiro instituto soroterápico também, foi um marco histórico nessa evolução. Eu gostaria que vocês também revisassem isso, que instituto foi esse, onde foi criado. Estudamos também a questão da epidemia, naquele tempo da varíola. Então, a varíola naquele tempo foi uma doença que levou muitos aí a óbito. Então, dentro dessa epidemia, nós também estudamos que foi nomeado Oswaldo Cruz como diretor do Departamento de Saúde Pública naquela época. E Oswaldo Cruz, ele veio a sugerir, e até isso virou o projeto de lei, foi aprovado, para que a vacina ela passasse a ser obrigatória. Só mais tarde é que eles conseguiram, aí mudar um pouco essa questão aí de obrigar as pessoas a tomar a vacina, mas a princípio todo indivíduo teria que ser submetido, à vacina, mesmo que ele não concordasse ou não quisesse. Isso levou a população a se revoltar, nós também estudamos isso, E a população se revoltou, e essa revolta ela ficou conhecida como revolta da vacina, porque ela se revoltou contra, a vacina, contra o ato de vacinar, na verdade. E aí, dentro também ainda daquele livro, nós estudamos algumas mudanças, algumas outras doenças, que não foi só a varíola, Nós também estudamos que mais tarde surgiram outras doenças. A meningite, que a meningite, na verdade, ela foi contida mais ou menos por um tempo, depois ela veio, depois acometer a população, e só por volta aí da década de 70 que ela foi aí, vamos dizer, considerada erradicada, mas eu gostaria que vocês dessem tudo uma revisada. Então, o que eu estou falando, anotem e revisem. E aí depois nós estudamos a criação, do SUS, a Constituição de 1988, que ela veio com um capítulo inscrito sobre a saúde e que aprovando, na verdade, a criação do Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único de Saúde ele foi regulamentado em 1990 pela Lei 8.080, que é a Lei Orgânica do SUS, que regulamentou a criação desse SUS, Apesar dele ter sido aprovado em 1988, ele foi regulamentado em 1990. Então, o SUS, ele veio, a ser criado e regulamentado na década de 90, e para isso ele
foi constituído de princípios e diretrizes, né? Então, nós também já estudamos isso em sala. Existem os princípios organizativos e os princípios doutrinários. Então, os princípios organizativos que nós estudamos aí, os principais nós estudamos foi a universalidade, a equidade, a integralidade, não é isso? Então, eu gostaria que vocês desse uma pincelada nisso aí. O que significa cada um desses princípios, né? O princípio da universalidade, ele se refere a quê? O princípio da equidade, ele se refere a quê? Por que é obrigado, vamos dizer assim, é um princípio, né? Na verdade, o SUS, ele parte dessa equidade. Por que ele parte do princípio da universalidade? Por que ele tem que prestar saúde a todo mundo, a todo indivíduo, independente de onde ele more, né? Se ele é estrangeiro ou não. Então, e o princípio da integralidade. Então, são princípios doutrinários, né? E também nós temos os princípios organizativos. Esses princípios organizativos, eles vieram para organizar os doutrinários. Dentro dos princípios organizativos, nós temos a participação da comunidade, nós temos a hierarquização, né? Nós temos também a regionalização, né? Que são princípios o quê? Organizativos. Eles vieram para organizar os doutrinários. Então, cada princípio organizativo, a gente precisa estar estudando do que ele fala. A hierarquização fala de quê? Ele fala da hierarquia, ele diz que existe, né, aí o cuidado aí da alta complexidade, a média complexidade, da baixa complexidade. Então, a gente precisa entender o que é essa hierarquia. Então, ela parte do mais simples para o mais complexo, não é isso? A participação da comunidade, que também é um dos princípios. A comunidade, ela participa do SUS. Embora eu não vá cobrar nessa prova agora a lei 8.142, que ela que fala dessa participação da comunidade, a gente precisa entender que a participação da comunidade é um princípio organizativo do SUS. A descentralização, que também é um princípio organizativo, que fala que que essa organização acontece, né, em cada esfera do governo, né, a nível federal, estadual e municipal. Cada ente tem as suas responsabilidades, suas competências. Ok? E o princípio da regionalização, que ele fala que cada indivíduo ele tem que ser atendido, mesmo lá na sua capilaridade, mesmo que ele more no local distante de difícil acesso. Então, essa atenção, ela precisa chegar até lá, essa saúde. E aí, nós também vemos a lei de 8.080, que foi a último slide que eu mandei. Então, gostaria que vocês revisassem a questão das vigilâncias, né? Vigilância sanitária, vigilância em saúde, né? Também revisasse lá a questão dos condicionantes de saúde, o que é um condicionante de saúde, o lazer, a moradia, o emprego, a renda, né? Então, tudo isso faz parte da saúde. O indivíduo, para ter saúde, ele precisa ter acesso a esses condicionantes de acordo com a lei. Então, eu quero pedir a vocês que revisem tudo isso daí, tá? Então, eu tô dando apenas uma pincelada, mas pegue os slides, eles têm muito texto, então revisem direitinho, tá certo? Eu creio que vocês fazendo isso não tem por que não fazerem uma boa prova. Então, eu espero que todos façam, né, uma boa prova, tire a nota aí máxima, que é o que vale, né? E que muito em breve nós possamos nos encontrar pessoalmente, tá certo? Um abraço a todos, boa noite e Deus abençoe.